Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Igreja santificada e justificada, mediante a fé e que está em paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado, que é o Cristo, quem nos ama com amor eterno. Ele, com seu precioso sangue, ele mesmo nos comprou, lavou e perdoou todos os nossos pecados, sejam passados, presentes ou futuros, afirma Hebreus 10:14, que Deus, em Cristo, por uma única oferta, nos aperfeiçoou para sempre. Creia que em Cristo estamos aperfeiçoados para sempre. Significa, em Cristo somos salvos uma vez e salvos para sempre. Creia. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça, mediante revelação do Espírito Santo, eu estou aqui sempre para o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo e do Evangelho da justiça, da fé, o Evangelho que é depois da cruz e não antes da cruz. É neste Evangelho que eu vivo, firmado e edificado para a glória de Deus. Vamos hoje tratar a respeito de um tema polêmico que pertence ao sistema do anticristo. Lembrando que nós somos advertidos por um dos apóstolos do Senhor, me refiro a João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, João adverte o povo de Deus, dizendo: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito para ver se estes procedem de Deus. E a palavra diz que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, do qual ouviste que viria e que presentemente já está no mundo. Palavra de João, o apóstolo João, dado o entendimento e a revelação da parte do Senhor que o espírito do anticristo já operava nos dias dos apóstolos, só que fora da igreja. Depois da partida dos apóstolos, palavras de todos eles, se você for ver as epístolas, sempre faz referência que haveria um tempo em que a igreja de Cristo seria invadida por estes espíritos, levando homens pervertidos que pervertem o evangelho da justiça, da fé, levando o crente a crer e a viver um falso evangelho de obras, de sacrifícios, que não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Não confessar que Jesus Cristo veio em carne é justamente viver o contrário do evangelho da justiça, da fé, e viver um evangelho baseado na justiça de obras e sacrifício praticadas pelo próprio crente, dando a entender que Cristo não veio e que Cristo não foi suficiente para o aperfeiçoar pelo seu perfeito sacrifício. E hoje, dentro desse pensamento e advertência do apóstolo João, eu quero falar a respeito de um tema que tem sido praticado no meio do povo de Deus depois da partida dos apóstolos de Cristo. Me refiro ao batismo com água. Gistelmo, o batismo com água não é uma recomendação do Senhor Jesus e depois dos seus apóstolos? Nunca foi e nem será, porque o verdadeiro batismo, ele é com o Espírito e com o fogo e pelo próprio
Cristo. Ninguém tem autoridade para batizar alguém. A palavra deixa bem clara que há um só batismo, que é o batismo do Espírito Santo, e este batismo é dado pelo próprio Cristo, afirma as Escrituras. E o que o batismo das águas faz, Estelmo? Biblicamente diz que anula a cruz de Cristo. Não tira a salvação, mas tira os benefícios desta salvação em Cristo. Então quer dizer que o batismo com água é uma abominação contra Cristo e contra o verdadeiro evangelho? Sim, porque a palavra deixa bem claro que o anticristo, sabendo que o batismo nas águas também é uma das formas, uma das doutrinas que anula a cruz de Cristo, ele convence o cristão, depois que ouve o evangelho, a querer se batizar em água, alegando uma série de coisas que estão na cabeça de homens pervertidos e que pervertem o evangelho de Cristo. Gistelmo, isso não é grave? Bom, para os que não têm conhecimento e dá crédito a qualquer espírito e vive a falsidade do falso batismo, é gravíssimo, porque eles não têm entendimento de que este batismo com água não é de Deus, não vem de Cristo, mas sim vem dos homens e é convencido e praticado através do espírito do anticristo. Gistelmo, a Escritura advertiu ainda mesmo nos dias de Cristo, na sua carne, que não deveríamos receber esse tal batismo, que é batismo em água? Sim, veja isto em Mateus, no capítulo 3, versículos, onde o que disse o último profeta da lei, que era João Batista. A palavra diz assim: isto é João falando, eu vos batizo com água. Para o que? Arrependimento. Mas depois, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais do que poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele, que referindo a Cristo, vos batizará com Espírito Santo e com o fogo. Então, Gistelmo, a recomendação aqui das Escrituras, ainda antes de Paulo chegar e trazer esta revelação, que o crente não é batizado com água, mas sim é batizado pelo próprio Cristo com o Espírito Santo e com fogo. E o que dizer a respeito então do batismo com água? É uma desobediência, é uma ordenança não de Deus, mas sim do sistema do espírito do anticristo, que tem conhecimento e sabe que o batismo em água também tem o poder de anular na vida do crente a cruz de Cristo, que significa fazer com que o crente não se veja perfeito em Cristo e não viva os benefícios, seja as promessas da cruz de Cristo, seja, como eu tenho aqui por revelação falado da parte de Deus, que nós temos que crer no Evangelho depois da cruz e viver o Evangelho depois da cruz, porque depois da cruz o preço já foi pago, nós temos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador e nós vivemos os benefícios da cruz de Cristo. Gistelmo, isto é maravilhoso, sim. E o apóstolo São Paulo traz essa revelação em 1 Coríntios, ainda, no primeiro capítulo, a partir do versículo 17, ele vai mostrar que o batismo com água, ele anula a cruz de Cristo na vida dos eleitos de Deus. Me mostre esta verdade, ok? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 17, que diz o apóstolo São Paulo: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Então, o sistema do anticristo
proveu-se desta mentira do batismo com água e convence o crente, depois que ouve o evangelho, receber o tal batismo em água, com palavras de sabedoria, anulando a cruz de Cristo, anulando o que Cristo fez pelo crente. Gistelmo, o poder do batismo pelo Espírito Santo e com fogo nos guarda de anular a cruz de Cristo? Sim, porque nós acabamos de ler em Mateus 3:11 que o apóstolo João afirmou. O João, o profeta, o último profeta da lei, alertou dizendo que ele batizava com água, mas depois dele vinha aquele do qual ele não era nem digno de levar, em outras versões, de desatar as sandálias. E afirmou que ele, o Cristo, era ele que iria batizar com o Espírito e com fogo. E ninguém mais. Você vê que o apóstolo São Paulo aqui, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, ele diz: porque Cristo não me enviou para batizar ninguém. Então, todos que defendem ou praticam o batismo com água não está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a vontade do Espírito, do Anticristo, e levando o crente a ter em suas vidas a cruz de Cristo anulada, que significa os benefícios, as promessas desta salvação. Não anula a salvação eterna, mas anula os benefícios da cruz de Cristo. Paulo disse: não me enviou Cristo. Quando alguém vem e diz não, porque nós temos que batizar em águas, está dizendo que Cristo não é o verdadeiro que batiza com Espírito e com fogo. E por que só Jesus tem o poder de batizar com Espírito e com fogo? Para que ninguém, como no falso batismo, seja batizado não sendo este salvo. Nós vamos, no próximo tema, tratar a este respeito e afirmar, assegurados nas Escrituras, que há um só batismo, que é o batismo, sim, anunciado pelo último profeta da lei, João Batista, e que afirmou que só Jesus Cristo, só ele pode batizar, porque ele conhece os que são seus, e ele não vai batizar quem não é dele. Fique atento, de acordo com o que Paulo disse, não caia e nem acredite. Se você ainda não foi batizado em águas, fuja. E você que já foi batizado em água, creia que este batismo nada tem a ver com Cristo. E fuja e não aceite, porque você, se crê em Cristo, você em Cristo e por Cristo já foi batizado com Espírito e com fogo, e não há nenhuma necessidade de ser batizado com água. Fique atento e nós vamos estender este entendimento e entender da parte de Deus o que é o verdadeiro batismo e o que ele é de poder e manifestações nas nossas vidas. Descanse e creia que há um só batismo, o de Cristo, e não em águas. Igreja, graça e paz.